Oi pessoal, boa noite. Aqui eu vou mostrar para vocês como calcular algumas forças em engrenagens cilíndricas de dentes retos, tá? E essas engrenagens cilíndricas vocês já calcularam, né? Em aulas anteriores, vamos usar alguns dados daquele cálculo já feito, que eu já expliquei também no Excel, para a gente dar continuidade aqui. Então aqui, por exemplo, eu tenho um acoplamento de engrenagens, né? Engrenagem 1, engrenagem 2, e nelas eu tenho, vamos supor que A1 é a engrenagem motora, é ela que está próxima ali ao motor, e A2 é a que vai ser movida por essa primeira engrenagem. Então aqui eu tenho uma rotação N1, uma rotação N2, que pode ser dada em RPM, por exemplo, pensando num veículo. E diâmetro D1, diâmetro primitivo D1 e diâmetro primitivo D2. Então vamos supor que a gente tem, por exemplo, um motor de um veículo 1.6. Temos aí uma rotação que pode chegar em torno aí de 6.000 RPM. E aqui, para efeito de cálculo, eu tenho 77.000 watts de potência naquele motor. Então vai transmitir isso aqui de potência, essa engrenagem, desconsiderando as perdas por enquanto, vai render aí 77.000 watts de potência. E para ficar algo mais palpável, que a gente já ouviu falar em cavalos, né, do motor de um veículo, eu vou transformar esse watts para cavalos. Um cavalo tem 735.000 watts. Fazendo a linha de 3, o que eu tenho? 77.000 watts, eu tenho 104, aproximadamente 105 cavalos, que é mais ou menos a potência de um motor 1.6 de um Volkswagen. Então, lembrando sempre o seguinte, esse aqui é regra de 3, tá, gente? Nunca colocar a unidade dentro da mesma célula para não perder o cálculo, para não dar problema nas contas, tá? Então, é isso aqui que a gente tem, então. Para calcular o momento torsor, antes de calcular a força, eu sei que aqui vai haver uma torção, como aqui ela tende a girar em torno de um eixo, esse eixo, essa engrenagem vai sofrer uma torção, que eu chamo de momento torsor ou torque. A gente vê muito falar, né, o torque do motor. Então, para calcular esse momento torsor, dado em Newton vezes metro, então esse N é a potência do motor dado em watts, e o ômega aqui é a minha velocidade angular em radianos por segundo. Para eu transformar isso aqui em radianos por segundo, é quando eu tenho, por exemplo, aqui o N minúsculo, que é a minha rotação em RPM. Então, velocidade angular é 2π por 60 vezes a rotação, porque RPM é rotações por minuto, né? E uma volta eu tenho 2π radianos. E como aqui radianos por segundo, 1 minuto eu tenho 60 segundos. Eu precifico essa conta 2π por 60. Então, rearranjando essa conta, e como eu quero calcular o meu torsor, eu vou ter que o meu torsor é igual a 9,5493 vezes a potência dividido pela rotação em RPM. Então, a conta como que fica? 9,5493 vezes a minha potência em watts dividido pela minha rotação em RPM. Esse resultado vai me dar em Newton vezes metro. Se eu quiser em kgf vezes metro, que é o torque que aparece na catálogo de veículos, eu tenho que fazer o seguinte. Eu sei que em 1 Newton eu tenho 0,101972 kgf. Então, como que eu faço aqui? Essa conta, eu vou pegar o valor que eu calculei anterior lá, G21, vezes, eu sei que 1 Newton tem isso de kgf, então eu vou multiplicar por isso. Então eu consegui o valor de 12,49 kgf vezes metro. Então tá aí meu momento, meu torque, né, que está naquela engrenagem. Lembrando, estou desconsiderando as perdas. Vamos agora para um cálculo de uma força aí, tangencial. Então, a força tangencial, que força é essa? É uma força, vou fazer uma setinha, inserir uma setinha só para a gente localizar. É uma força que ela age aqui, ó.
bem no contato do diâmetro primitivo entre os dois dentes da engrenagem, tá? No sentido, por exemplo, vou fazer a setinha aqui, ó, de forma exagerada, só para a gente tentar enxergar qual é, vocês não precisam fazer, tá? Só para ilustrar. Então tá aqui, essa seta é o FT, que é a minha força tangencial, né? Olha onde encosta ali os dentes, né? Então essa seta sendo o FT, tá? O FT é momento torsor torque, a gente calculou antes, aqui Newton vezes metro, dividido pelo raio. Como aqui tem diâmetro, é o diâmetro primitivo, eu preciso dividir por 2 para eu obter o raio. Então aqui está o valor de 60, mas esse valor de 60 já veio da planilha anterior, que a gente já calculou aqui, diâmetro primitivo da engrenagem 1, 120 mm, dividido por 2, lá, tenho que é 60. Então agora para FT vai ser o momento torsor, 122,54 Nm, dividido pelo raio 60, eu tenho um valor de 2042 Newton. Então essa é a minha força tangencial. Agora, existe aqui vamos dizer, um ponto de pressão, né? A gente chama de ângulo de pressão, onde as duas engrenagens se encostam e é uma linha tangente, né, com relação ao diâmetro primitivo, gera para a gente um ângulo, geralmente 20 graus ou 14 graus e 30 minutos, por exemplo. Aí a gente vai ter um ângulo de 20 graus ou 14, como eu comentei, mas vamos considerar aí o 20 graus para efeito de facilidade de cálculo, que vai, né, passar por aquele ponto e ele forma 20 graus aqui, no ângulo alfa, que eu chamo de alfa. Então, considerando que esse ângulo é 20 graus, qual é a Fn? Então, a força normal aqui é a força tangencial dividido por cosseno de 60. Então, como que fica essa conta? É aquela força anterior dividido por quem? Cosseno de 20 graus. Mas lembrando que no Excel, a equação, né, cosseno, a função cosseno, eu tenho que passar para radianos. Então, como é que eu passo 20 graus para radianos? Eu multiplico por π, e o π no Excel abre e fecha parênteses, para ele saber que é o π, e aqui estou dividindo por 180 para passar para radianos. Aí eu obtive 2.173 newtons de força normal. Então, dessas duas forças, eu tenho mais uma última força, que é a minha força radial. Então, essa força radial, ela vai indicar, está um pouco deslocada aqui, ela vai indicar para o centro, tá, da minha engrenagem. Desculpa estar deslocado ali. Então, ela estando indicada para o centro da minha engrenagem, vou mudar aqui para uma cor vermelha também, é a minha força radial. E como que eu calculo? Como aqui eu fiz por cosseno de alfa, lá só posso fazer por seno de alfa, por questão de senos e cossenos, né, formar um ângulo de 90 graus. Então, eu consigo determinar a força radial por Fn vezes seno de alfa. A explicação melhor sobre isso, eu vou deixar aqui um vídeo para vocês assistirem o link, que tem explicação bem melhor a respeito disso, tá? Então, será Fn vezes o seno de quem? De 20 graus. Então, estou aqui dentro passando para radianos. Aí eu tenho aí a força resultante, 743 Newton. Aqui calculamos forças, mas essas forças eu posso obter tensões. E essas tensões que eu consigo relacionar com o tipo material da engrenagem. Porque cada material tem um limite de resistência, tem um limite de tensão que ele vai resistir. Então, com a força e com o tipo de material,
e usando fatores de segurança, eu consigo saber qual o limite que aquela engrenagem suporta de potência, de torque, etc. Então, com isso eu consigo relacionar as características, né, do material com as solicitações que são impostas. Ok, então novamente eu vou deixar, como eu comentei, eu vou deixar um link de um vídeo bem mais explicativo disso que eu acabei de explicar para vocês entenderem melhor. Qualquer dúvida, vocês me mandem um e-mail para a gente ir conversando. Lembrando que muitos já me perguntaram: ah, professor, eu escolhi a engrenagem, mas não consegui determinar qual é o diâmetro, né, qual o número de dentes, etc. Vocês podem olhar as imagens e estimar: olhando aqui esse pedaço, esse quadrante, a seção, acho que tem tantos dentes. Aí você faz multiplicando para saber quantos dentes tem a engrenagem, estipula mais ou menos o diâmetro. Como vocês não têm a caixa de redução em mãos, pode estimar o módulo da engrenagem, pode estimar o número de dentes Z, sem problema algum. Desde que não sejam os mesmos números que eu esteja usando, né, aqui para fazer os cálculos. Pode ser que você tenha esse valor em algum catálogo e coincida, não tem problema. Mas se você estimar que não sejam os valores que eu esteja usando aqui na aula, tá bom? Então vocês justifiquem isso, né? Escreve alguma coisa, um texto para justificar, né, o que vocês estão usando. Ah, professor, usei tantos e tantos dentes, porque eu acho assim se assado, mostra a foto, tá? Para justificar o que vocês estão calculando. E qualquer dúvida, novamente, me manda um e-mail. Até mais.